Estamos aqui como um canal aberto para captar o que tiver que ser dito. Por quê? Não sou nada, só sou um canal. Algo quer se expressar. Vou celestial. Olá! Nós somos as Gêmeas Aladas de France. Não é com D de dado, É com THE, tipo The Weeknd, The Voice. e esse é o canto Das Aladas! Aqui é um lugar onde a gente acredita que toda arte que eleva a consciência nos torna alados, ou seja, seres humanos que podem refletir, desabafar e ser você mesmo na essência. Vocês não imaginam o trabalho que dá arrumar Eu tô cansada, nem comecei a gravar o vídeo ainda, eu tô cansada. o cenário e a luz. A luz é o pior, eu acho. É, gente, é isso que dá, né? Você quer ser a produtora, a filmmaker, você quer ser A roteirista. eu. Assim, você quer ser tudo? Dá muito trabalho? Não dá, né? Não dá. Até dá, mas leva um tempo maior, Exatamente. né? E tem que estar tudo bem, porque não dá pra surtar, gente. Né? Vamos respirar. Eu nem consegui trazer o look que eu queria, não deu pra trazer. Nem, não deu tempo, a gente vai ter que fazer o que dá. Aí, ó, eu tô com o look que nada a ver que eu queria estar aqui hoje. Tem coisas na vida que é assim, a gente tem que aceitar e fazer o que dá, né? Se for esperar, às vezes, uma situação ideal pra fazer alguma coisa, às vezes a gente não faz nada. E nunca. Acho que achamos o tema que não foi combinado. Estamos aqui como um canal aberto para captar o que tiver que ser dito. Por quê? Não sou nada, só sou um canal. Algo quer se expressar. Vou celestial. Então o tema de hoje é sobre aceitação. Você aceita as coisas que acontecem na sua vida? Nossa, eu tô nervosa. Ou você resiste? Ai, esse tema me deixa nervosa. Porque eu não lido bem com essa palavra. Por quê? Porque eu sei que cada pessoa lida de um jeito completamente diferente com algumas questões, porque é muito individual, tá funcionando. Eu cansei de emocionar. Eu tô Eu cansada. aceito que eu tô cansada. Pronto. Ah, então você tem que começar do começo, né? Aceitando as coisas mínimas. Ela tá cansada. Uma coisa é fato, né? Quem aceita sofre menos. Nossa. Já Mas- pronto, já fui prática de novo. Acabou o vídeo, tchau. Então, né? Mas assim, é como se fosse muito simples também a gente conseguir ser prática. Por mais que a pessoa seja muito prática naturalmente, ela não lida bem. Como assim? Entendi. É como se ser prático resolvesse tudo. Mas se fosse tão simples assim ser prático para aceitar as coisas, muita gente que é prática, que é mais racional, que tem esse agir mais ativado, ia se dar muito melhor. Mas quem disse que a pessoa não sofre do mesmo jeito? Eu vejo que as pessoas mais práticas, que são mais racionais, elas aceitam com mais facilidade, com mais rapidez, porém sofrem tanto quanto porque também, muitas vezes, não é o que no fundo ela queria. O que eu quero dizer? Quando a gente aceita as coisas, a gente tende a sofrer menos no geral, sendo a pessoa mais emocional ou a pessoa mais racional. Só que esse lance de aceitação, ele ajuda você a sofrer menos, mas não significa que você não sinta a dor necessária, que é diferente de sofrimento. Deu pra entender? Eu entendi. Eu acho que a gente tem que refletir muito sobre a palavra aceitação. É importante, sabe por quê? Tá me levando pra várias camadas aqui. Abrange muitas coisas a palavra aceitação, né? Existe uma linha tênue entre aceitar para sofrer menos, mas também não significa que você tem que aceitar tudo. Tem coisas que a gente não pode aceitar para respeitar quem a gente é na essência. Por exemplo, você tá aceitando a forma que tá a sua vida? Sua vida tá de uma forma aceitável para você? Ou você sabe que no fundo precisa melhorar alguma coisa para evoluir? Nossa, é esse ponto que eu queria chegar lá atrás. Tamo junto, vamos lá. Esse lance de aceitação, essa palavra que é muito difícil. Tem muitas vírgulas, né? Tem.
Porque se você também ficar aceitar tudo, você vai cair na onda do modismo, do comodismo, de realmente achar que não precisa ter que arregaçar as mangas. Principalmente se você cresce com alguém falando que você é assim, assim, assado, e você só aceita e então tá, então eu sou assim. Você vai acabar acreditando naquilo e vai acabar aceitando o que falam. Só que se você não se vasculha, não se investiga, você não descobre quem você aceita tudo que vem de fora, tudo que é externo, você aceita. Olha, eu vou compartilhar o que a gente tava conversando mais cedo no banheiro. Comecei a ter um papo muito louco com a Ciele que eu não sei se ela tava me entendendo. Às vezes eu sei que eu sou profunda demais, sabe? Mas é que eu gosto de ver até onde eu vou, até onde os meus pensamentos vai, pra ver se realmente faz sentido pra mim mesma tudo que eu tô falando. Sim, eu acho que é importante. A reflexão é isso, né? Se a gente não se pergunta, se a gente não vai fundo em nós mesmos, a gente não tem propriedade pra falar quem a gente é. Muitas vezes eu mudo no meio do caminho. E isso faz parte da gente, né, se entender, se reconhecer e se transformar. Eu tava falando com ela mais cedo que essa palavra aceitação me incomoda ao mesmo tempo que eu reconheço que eu tenho ainda muita dificuldade em integrá-la. Porque eu sei que eu tenho dificuldade resumindo em aceitar muitas coisas. Ela tem um lado do que me incomoda, que é a ideia de que se a gente ficar aceitando muitas coisas do jeito que elas estão, a gente vai continuar sendo a mesma pessoa e a gente não vai crescer, não vai dar passos muito maiores que nem nós mesmos sabemos que podemos mudar. Que é mudar uma ideia, mudar quem a gente é. Mas esses papéis que eu estou atuando na minha vida, tá realmente combinando com o que eu acho que vai fazer eu chegar no lugar que eu sempre quis? A aceitação que a gente tem sobre quem a gente tá sendo, sobre a vida que a gente tá levando, sobre os papéis que a gente tá interpretando, atuando na nossa vida real, é o melhor caminho? E eu digo mais, eu acho importante a gente entender que a gente precisa aceitar aquilo que tem a ver com quem a gente é. Com quem a gente é na essência. A gente tem que aceitar o que tem a ver com a gente. Eu não acho que faz sentido viver uma vida que foge de quem a gente é na alma mesmo, em espírito, alma, essência, o que você quiser chamar. O que tem a ver com você mesmo, de fato. E Entendeu? quando é que a gente não está sendo a gente? Quando a gente está aceitando coisas que a gente nem sabe se realmente é o que a gente é, não é? Eu acho que tem um termômetro legal pra gente observar. Se você tá aceitando coisas que tá te deixando deprimido, deprimida, não é o caminho pra você. Agora, se você aceita coisas que te ilumina, que te deixa com vontade, que te traz sentido de fazer aquilo que tá mostrando que é o caminho, que tá acendendo uma chama dentro de você. Se você aceita algo que é novo, mas que ao mesmo tempo você sente empolgação, você sente vontade de fazer, você tá se sentindo bem fazendo aquilo, o corpo nunca tá errado. Não mente pra gente, o que mente é a mente. Então, quando o corpo se sente bem, bem-estar, um bem-estar simples, não precisa estar, ai, nossa, que incrível. Não é nada exagerado, exacerbado, não precisa. Eu já aceitei coisas que eu achava que eram boas pra mim, que a minha cabeça julgou ser o certo. A gente tende a julgar as coisas pelo que a gente aprende na sociedade, pela massa. Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque se a gente vê a maioria fazendo, a gente acha que a tendência é boa daquilo, que tem uma tendência boa. O que é bom pro outro não é bom pra você muitas vezes, entendeu? Então, você não tem que nada. Faz o que o seu coração mandar e o que o seu coração pede pra aceitar. Você muitas vezes não descobre coisas novas que podem te trazer novas aceitações, novos sabores, novos sentidos. O que você não aceita e o que você aceita. O termômetro tá no sentimento, é no que você sente. Quais são os exemplos que a gente pode trazer do que a gente deve aceitar e o que a gente não deve aceitar? O que a gente deve aceitar, eu acho que sempre coisas que no fundo tem uma pontinha de esse é o melhor caminho, mesmo que doa pro nosso ego. Às vezes, não é o melhor caminho pra tua alma. E você quer muito uma coisa e você fica brigando, não aceita com essa realidade que você ainda nem tem a resposta. Às vezes você precisa sentir mais, ter mais exemplos, avaliar mais,
colocar mais na balança, Porque analisar. às vezes o que você quer não é o que Deus planejou pra você. Não é realmente às vezes, a melhor possibilidade. Porque a vida é feita de possibilidades. Mas às vezes a gente encasqueta com uma coisa que não E é não aceita. e não aceita. Então, esse é um exemplo de que, no fundo, às vezes, a alma tá tentando te dar sinais e gritar de que não é o melhor caminho, que não é a melhor alternativa, mas o ego que não sabe de nada, O ego que não sempre aceita. quer falar mais alto que a alma, por estar aqui, ó, no mental, muito fixo, ele dá um jeito de tentar sabotar a gente e fazer a gente não ouvir o interno, É né? verdade. É um processo natural, porque não é que a mente faz de propósito por mal, é porque a mente ela é feita para proteger a gente do perigo. Então já considera que algo vai contra uma ideia que faz muito bem para a mente, pro ego. Então ele fica trazendo todos os sinais que combina com a ideia de que aquilo tá certo e não que a alma tá falando tá certo. E para você conseguir chegar nesse nível de entendimento da alma, tem que estar com uma conexão com a espiritualidade, uma ligação mais desperta com o seu processo interno de espiritualidade, enfim. E outras coisas que a gente não deve aceitar. Daí entra nas coisas que incomodam a gente de uma outra forma. É o incômodo de coisas que paralisam, de coisas que nos deixam na zona de conforto, que não nos faz melhores ou pessoas que se arriscam mais na vida, que se desafia, porque tem medo, muitas vezes, muito ligado às suas crenças mesmo negativas. Então, geralmente, a gente não deve aceitar as ideias impostas pela nossa mente. Gente, uma coisa que é bem foda que acontece, muita gente não vai querer assumir. Mas tem muita gente que não aceita as coisas porque tem o ego ferido. Então, aí você vai para outro aceitar. Tem uma outra aceitação, que é aquela aceitação de aceita que você tá sendo ridículo, aceita que você tá sendo ridícula, aceita que você tá sendo desnecessário, desnecessária. Tem gente que tem o ego tão inflado que não aceita ouvir crítica. Tem gente que se acha tão incrível, tão perfeito, sabe? Que não pode ouvir nada, não pode ouvir um A. Que o ego fica tão dolorido que não consegue ter humildade de enxergar que ela tá fazendo algo que realmente não é legal. Sabe aquelas pessoas que dão opinião sem ser pedido, sem ser solicitado? Aquelas pessoas que acabam sendo estúpidas, deselegantes ou desrespeitosas e ainda acha que tá certa e não aceita que está agindo de uma forma sem noção. Totalmente sem noção. Então, assim, a premissa de tudo é o autoconhecimento que te faz perceber primeiro o que você aceita em você e o que você não aceita em você pra querer melhorar. E se você não busca melhorar em nada, se você se acha uma pessoa tão fabulosa a ponto de eu aceito como eu sou, aí a gente já tem um problema. Porque existem dois tipos de aceitação sobre a gente. Existe aquela aceitação de essa é a minha essência, eu tenho que aceitar que eu sou assim, eu nasci assim. Tipo, eu nasci sendo porra louca, divertida, no meu caso, vinhada, travesti, zona, entendeu? Eu aceito como eu sou, eu aceito que eu gosto de usar um estilo diferente de cabelo, entendeu? Mas aí tem a ver com a minha essência. E por quê? Porque eu busquei conhecer a minha essência, eu ainda busco o autoconhecimento para o resto da vida. Eu sempre vou descobrir algo novo em mim. Aí tem uma outra aceitação, que é sobre o nosso ego, que a gente precisa aceitar, que a gente precisa melhorar nossas sombras, que nós temos defeitos. Você não tem que só aceitar que você tem essa sombra, senão fica usando de muleta. Tipo assim, eu sei que eu sou grossa. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, nananana. Gabriela! Não seja uma Gabriela. Porque se tu fica com síndrome de Gabriela, o que acontece? Porra, eu nasci assim, eu sou grossa, né? Eu sou tóxica. Fazer o quê? Eu vou ter que aceitar que eu sou assim? Nananina, não. Você tem que entender que você não tem que aceitar que você é péssima, querida. Você tem que se melhorar, tanto pra você quanto pros outros. Se você é complicada aqui, ó, pra você... Se você atrapalha a sua vida, quem tá no entorno, ó a energia aqui, ó. Se eu tô negativa aqui, ó. O outro que tá perto de mim, ó. Passa pro outro. Não é bom. Não é bom. Entenda uma coisa. Se tu tá fazendo algo de ruim pra você, se tu tá com a energia baixa, se tu tá capenga, isso passa. Não tem jeito. Isso aí, ó, não dá. Fechando então, né? Eu tenho vontade de melhorar muitas coisas ainda que me incomodam do meu ego. Por quê? Porque eu não aceito. Eu não aceito continuar sendo as mesmas coisas. O que a gente é, na essência, é puro, não muda.
Mas o que a gente é no ego, a gente faz, refaz. Nossa, graças a Deus, entendeu? É igual uma roupa que você veste. Cada dia você tá com uma roupa diferente, entendeu? Eu sou muito camaleão ainda, então pense na confusão, né? Uma coisa anda muito mais fácil com a outra, de ladinho, de mão dada, quando elas estão alinhadas. Porque o ego, ele tem que vestir como se fosse uma capa, tem que ser vestida com o tamanho que tá a tua alma, o teu ser. Porque se você tentar vestir um tamanho de capa numa alma que tem um outro tamanho, não vai dar certo. A gente precisa entender que não dá mais pra aceitar viver uma vida empurrando com a barriga. Isso não é viver. Eu sei que tem muitas pessoas que têm muitos problemas. Eu estou dizendo alguém que tem condições, todas as condições de fazer diferente, mas fica escolhendo estar na mesma. Você não veio nesta vida para viver de mínimo. Apenas aceite aquilo que vai fazer você crescer em todos os sentidos. Por que eu tava compartilhando sobre o meu incômodo? Porque pra mim não faz muito sentido olhar pra uma sociedade onde a maioria aceitam as coisas como são. Elas aceitam viver uma vida que o ápice dela é quando você conquista as coisas, principalmente as materiais, e depois não preciso me esforçar mais. Mas por que eu vou aceitar ser medíocre na alma, se isso não vai me levar a realizar de fato o que eu vim fazer na Terra? Você pode muito mais, como ser humano, sabe? Nosso potencial humano mostra pessoas que conseguiram se superar seus próprios limites. Pra quê? Não para conquistas necessariamente materiais, que também faz parte, é importante, mas para conquistarem ser alguém que chegou no seu ápice como um ser humano. Por que eu não posso tentar ser a minha melhor versão? Começando de dentro para fora, aprendendo a ser um ser humano primeiro de verdade. Como que é ser a minha melhor versão? Quais são as possibilidades infinitas que podem se apresentar para mim, para eu chegar aonde de fato eu devo chegar nesta vida? E o foda-se tá muito simples, gente. Tá. O foda-se é pro síndrome de Gabriela. É bom. Não seja esse tipo de pessoa que vive tudo empurrando com a barriga, que acha que tem que ser assim até morrer. Não aceite menos do que você merece. Não aceite ser medíocre na alma como ser humano. Não aceite aquilo que você sabe lá no fundo, você sente na sua alma que não tem a ver com você. Não porque o outro falou ou alguém falou que você tem que fazer porque todo mundo tá fazendo. Você não é todo mundo. Você é único, você é única do jeitinho que você é. Se você tá fazendo algo que ninguém faz, mas que te deixa feliz, então continue. Aceite você na essência. Aceite. Não aceite menos do que você é. Então, foda-se! Foda-se! Esse foi o vídeo de hoje. Se eu fosse você, eu já deixava o like, eu já comentava. E escreve aqui pra gente o que você aceita a partir de hoje. E o que você não aceita também, que já não dá mais. Tem o lado bom, o lado ruim do aceitar e o não aceitar. Avalie os dois lados, que assim, no equilíbrio, a gente vai se encontrando. Porque é questionando que faz a gente crescer e entender as coisas pra evoluir. 2 beijos e beijos das saladas.